15 de maio de 2020, segunda-feira. Mais uma semana que inicia. Teve um solzinho pela manhã, de tarde também, mas agora o tempo fechou. Está assim. Enuviado. Temperatura está mudando. Logo começa a esfriar já. Esfriar um pouquinho mais. Eu venho aqui nessa segunda-feira fazer o meu diário do coronavírus. Eu tinha me proposto a diminuir, a espaçar mais o tempo de live do meu diário. E só voltar a falar quando tivesse algo interessante ou datas comemorativas. E eu volto aqui muito preocupada para falar desse novo decreto do prefeito Marquesan, que está limitando novamente o comércio, fluxo de pessoas, shoppings, lojas. E está difícil, muito difícil. Principalmente para as academias que tinham voltado ao trabalho, alunos que tinham agendado, feito novos pacotes de atendimento. Pois bem, tudo isso aí foi novamente atingido por esse novo decreto. Está muito preocupante a nossa situação. Porto Alegre volta atrás e restringe o funcionamento de shoppings, no comércio, nas academias. E fica muito complicado. Prefeito Nelson Marquesan Júnior, do partido PSDB, anuncia nesta segunda-feira, a restrição e funcionamento de shoppings, comércio, academias e restaurantes. A partir desta segunda-feira, limitando limitando a atividade de shopping centers, que devem novamente voltar ao cenário de antes do decreto de 20 de maio, que liberava as atividades de empresas acima de R$360 mil de faturamento. Voltando ao decreto do dia 5 de maio. Autorizando as atividades das microempresas, disse Marquesan.
Essa decisão foi tomada para frear a velocidade da demanda por leitos na UTI, na capital gaúcha, durante a pandemia do novo coronavírus. Conforme Marquesan, é pensando no futuro, uma espécie de trava de segurança para diminuir a velocidade do crescimento da demanda por leitos de UTI. E uma precaução para que possamos continuar com a estrutura de saúde disponível para quem precisar. Para quem precisar de atendimento, disse Marquesan. Conforme Marquesan, nós estamos com a nossa oferta de leitos prontos para a Covid-19 ocupadas. Alega ele que ainda temos espaço. Mas como nossas medidas agora demoram dias para surtir efeito, a gente precisa pôr cautela, ter medidas restritivas, afirma o prefeito. A cidade teve resultados positivos com o isolamento social. No começo da pandemia, e que isso se refletiu na preparação do sistema de saúde. E tendo esse resultado positivo nesse isolamento social, no começo da pandemia, isso se refletiu na preparação do sistema de saúde. Iniciamos as medidas de distanciamento social já em 16 de março. E este tempo foi muito importante para a gestão hospitalar de forma integrada, disse ele. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, tem até agora, desde o começo da pandemia, um total de 2.082 casos confirmados, com 51 mortes por Covid. Outros 4.914 casos estão ainda em análise. Um total de pacientes recuperados na capital gaúcha de 796. E assim eu sigo fazendo meu diário do coronavírus nessa segunda-feira, com os fatos marcantes nesta pandemia do coronavírus. Eu sou Mariângela Wagner, me dispus a fazer esse trabalho
nesse momento tão importante da vida da gente, meu vídeo é um vídeo caseiro. Não é um vídeo perfeito, mas procurem olhar, analisar, de fato, o momento e as datas dos acontecimentos e os acontecimentos em si. O que acontece nesse momento de pandemia, de coronavírus. O que está realmente marcando em nossa vida esse momento, o meu momento, o seu momento. O meu momento que marca é cada semana um fato novo, uma nova notícia que impacta a vida da gente. Crianças inocentes perdendo a vida, pais matando filhos, filhos matando pais, casais, feminicídio aumentando nesse isolamento social. Eu sei que os meus vídeos não são de flores e amores, e só notícias com florzinhas e coraçõezinhos. Bem que eu gostaria, mas eu estou vivendo uma pandemia de um vírus que está impactando a vida da gente. E não tem hora para ir embora. Comerciantes desesperados, comércio fechado, restaurantes, bares, academias. São pessoas que têm estruturas prontas, estruturas armadas, funcionários, contas a pagar, mercadorias. E ao mesmo tempo que o novo decreto é sancionado, o que é preocupante é a maneira como esse decreto é feito, ele é realizado, porque, vejamos,
O decreto é para todos ou só para alguns? Por que que alguns lugares podem existir aglomerações, em outros lugares não podem? Em Porto Alegre, sexta-feira, dia 12, dia dos namorados, na rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Ventos. Bairro Moinhos de Ventos é um bairro nobre em Porto Alegre. Uma grande aglomeração de pessoas, sem problema algum, sem máscara. Dividiam espaços tranquilamente. Como eu digo, foi uma grande aglomeração de pessoas. Então eu me pergunto, eu questiono isso. Restrição de mudança de cor de bandeira. Comércio fechado. A economia sofrendo. Quem está levando a sério realmente isso aí? Essa pandemia? Quem é o idiota dessa história e a quem quer enganar? A OMS vem enganando desde o começo com seus dados. Num caminho de ida e volta. Que as pessoas não entendem. Não entendem nada. Que complica mais pelo confinamento do que pela doença. E daí eu pergunto para esse pessoal que estava nessa aglomeração, lá no Moinhos de Vento, eu pergunto para esse pessoal, porque é um pessoal esclarecido, é um bairro nobre, não é qualquer um que vai frequentar aquela Padre Chagas lá. Eu pergunto, e a educação dessa gente? Sim, porque eles têm educação. Lá estavam pessoas esclarecidas, pessoas que têm internet, pessoas que têm o melhor celular, estavam lá. E eles batem em senhora na rua, na praça, sozinha. Eles batem. Eles batem em trabalhador. Educação não tem a ver nada com a falta de dinheiro. E isso deixa bem claro nessa situação.
Eles têm computador, eles têm internet, eles têm dinheiro, mas eles não têm educação. E não é por falta de informação. Todos estudaram em boas escolas, escolas particulares, muitos vêm de escolas particulares, muitos vêm de universidades. Mas de que adianta? Ali reside a verdadeira ignorância. E mais aglomerações. E mais aglomerações. Eu pergunto, na Cidade Baixa, no Partenon, na Zona Leste, uma festa dessa, o tratamento seria o mesmo? Quem são os verdadeiros ignorantes? É, meu amiguinho, só para vocês hoje, o espaço. Só para vocês hoje. Fiquem à vontade. Aproveitem. Aproveitem porque não é sempre. Em minha cidade também, um decreto com novas restrições para o funcionamento do comércio, serviços. Onde foi notificado, com base em um texto, um alerta à Secretaria Municipal de Saúde, SENSAD, que foi já emitido no sábado, dia 14. Declarando condição de alerta no município. Entre as medidas previstas está a redução de 70% de atividades comerciais, diminuição do horário de funcionamento de restaurantes, bares e lancherias, além do fechamento total do comércio aos fins de semana. Diminuição da circulação da população, como forma do avanço do contágio estar preocupando o atendimento daqueles que necessitarem de UTI. Estão preocupados com a quantidade de pessoas infectadas. Com o vírus ativo, que chegou a 136.
Eles estão dizendo que o total de infectados é 136. Depois eles mudaram. Total confirmados até sábado era 462. Fizeram uma nova testagem, onde declararam o crescimento. Declararam o crescimento de infectados. Isso conforme a tal da CEMID, Centro de Monitoramento de Isolamento Domiciliar. Nem sabia que existia isso. CEMID. Também afirmam que o Hospital Centenário chegou a bater 80% da ocupação, com 8 de 10 leitos exclusivos ocupados pelo Covid. Pode ficar aí. Se conta de vocês. Precisa ter medo. Então é isso, gente. Eu faço hoje meu diário do coronavírus, nessa segunda-feira, deste novo decreto. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Quais serão os novos impactos? Situação bem complicada. O prejuízo na economia pode chegar a 320 bilhões de reais. Número de desempregados ultrapassa 9 milhões. E as empresas fechadas já passam de 600 mil empresas fechadas. Isso antes da autorização da abertura do comércio. Antes, com a autorização da abertura do comércio, as corporações gigantes voltaram a funcionar. Porém, muitos pequenos empresários e comerciantes foram obrigados a fechar as suas portas para sempre. E novamente vai acontecer isso, porque com esse novo decreto, aqueles que estavam respirando, vai ser uma droga. Respirando um pouquinho melhor, como disse o cidadão ali, é verdade. Agora que ele tinha que ter largado, entendeu? Sim. Ele largou errado, vai ser uma droga. E vai ficar pior para aqueles que abriram novamente também, né? Horrível. É isso, o povo aí está apavorado, né? Como eu estou dizendo, aqueles que voltaram e conseguiram respirar já vão fechar as portas para sempre. Durante esses meses, a turma do Fica em Casa, aqueles que fizeram a campanha Fica em Casa,
não viram problema nenhum em se aglomerar em grandes manifestações violentas. E a turma do Fica em Casa é aquela mesma que estava em Porto Alegre, dia 12, fazendo a comemoração tranquilamente. Essa é a turma do Fica em Casa. É a mesma turma que depreda monumentos históricos, pichações. É a mesma turma escorada pela bandeira da divisão racial ou pela falsa democracia vermelha. E aí vem novamente a OMS. E já errou tantas vezes. Vem alertar para o risco de uma nova onda mortal da epidemia. Eu gostaria de saber quais são os grupos que estão se beneficiando com isso. Esse é o meu questionamento, essa é a minha pergunta. Quais os grupos estão se beneficiando da miséria humana? Com certeza não são os conservadores, os patriotas,